E vamos te atualizar agora com o noticiário político direto de Brasília. O Congresso terá, então, um segundo semestre bastante movimentado, viu? Além das pautas em trâmite, deputados e senadores aguardam, então, a definição de outros projetos já aprovados e que foram, então, enviados para a sanção presidencial. E quem vai trazer, né, essa análise e falar com a gente agora, ao vivo, aqui com a gente no estúdio do Agro Mais 17 horas, é o jornalista Leandro de Souza. Boa tarde, Leandro, bem-vindo. Obrigado, Simone. Uma ótima tarde para você e também para quem nos acompanha. Um dos projetos, a sanção do presidente, que já está, né, nesse aguarde, nessa fila, né, melhor dizendo, né, Leandro, é o do licenciamento ambiental. E no Congresso também a gente tem outras pautas importantes que o setor aguarda, no caso, a securitização, né, que vai ser analisada agora, salvo engano, no Senado, né? Boa tarde. Esse é veto, né, Simone? Boa tarde novamente para quem está conosco. Veja bem, Simone, o Congresso volta oficialmente na próxima quinta-feira. Quer dizer, oficialmente não, porque ele não está oficialmente em recesso parlamentar. Branco, Isso né? só poderia acontecer caso os parlamentares tivessem votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o primeiro passo para a votação do orçamento, que ocorre lá no final do ano. Só que o Congresso volta, Simone, sob um clima bastante tenso por razões diversas, principalmente agora em razão da sobretaxa imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Isso acabou colocando a oposição numa situação, de certa maneira, delicada. Veja bem, na semana anterior, quando foi anunciada essa sobretaxa, o que se viu foram os líderes do PL, parlamentares do PL, da oposição principalmente, mas também dos republicanos, foram ao Congresso Nacional tentar forçar a realização de sessões para, de alguma maneira, tentar ressoar o protesto que eles procuravam fazer em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa semana isso não aconteceu. Por quê? Exatamente porque ficou uma dúvida. Na mesma medida em que os bolsonaristas gostariam de faturar com a sobretaxa imposta pelos americanos aos produtos brasileiros, no sentido de que, como se fosse um aviso de que algo incomum estivesse acontecendo aqui no Brasil, como, por exemplo, o tolimento das liberdades, a implantação de uma ditadura, que é o que está sendo dito lá fora pelos bolsonaristas. Por outro lado, passou a ser responsabilidade deles o alto custo que foi imposto pelo governo norte-americano para as exportações brasileiras e o impacto que vai ter. Então, diante desta incerteza sobre para onde correr, eles simplesmente se recolheram e não sabiam exatamente o que dizer. Eu mesmo perguntei para o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, se o deputado, ao ele afirmar, Sóstenes, que o deputado, as sanções, melhor dizendo, que os Estados Unidos impuseram sobre o Brasil, não foram obra do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, então eu perguntei, então ele está blefando, porque ele lá dos Estados Unidos diz que tem participação. O que houve foi uma tentativa de sair pela tangente, né, tergiversaram, buscaram outros caminhos, mas na verdade eles não sabem o que fazer. A verdade, o fato é que quando o Congresso voltar aos trabalhos na próxima segunda, efetivamente na próxima terça, quando está marcada a sessão, né, Simone? Na próxima terça-feira, o ambiente vai estar bastante complicado. Por quê? Primeiro, o governo tem um desafio de tentar avançar na pauta fiscal. Isso é importante para manter o equilíbrio. Por outro lado, com a pauta contaminada em razão aí do avanço dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a possível detenção, ou seja, a ida de Jair Bolsonaro para a prisão, isso deve provocar um ambiente ainda mais tenso no Congresso Nacional. E a pressão aumenta sobre os presidentes da Câmara e do Senado. Por quê? Por um lado, vem a possibilidade de que as sanções impostas pelos americanos a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, sejam estendidas também para Hugo Mota, presidente da Câmara, e para Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, porque eles não estariam pautando o projeto da anistia. Simone, o efeito que isso teria, o que eu já consegui apurar, é que você teria mais unidade ainda do parlamento, maior contrariedade ainda em razão da votação desse projeto, algo que nesse momento já estaria enterrado agora, neste momento, o cenário atual, a fotografia atual, eu te diria que não há a mínima possibilidade de avançar nessa matéria. É claro que a oposição, ao voltar aos trabalhos, vai procurar fazer com que aquelas comissões nas quais eles comandam, os parlamentares da oposição comandam, vão usar aquilo como caixa de ressonância daquilo que gostariam de dizer, mas uma coisa é certa, até o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, você pode ter certeza que o ambiente vai estar completamente desarranjado, possibilidade praticamente nula, zero, de que de fato se consiga chegar a um entendimento para votar matérias que são importantes, estruturantes, que modificam e melhoram o ambiente da atividade econômica. Tudo isso acaba sendo prejudicado exatamente por causa de interesses políticos, pessoais e eleitoreiros, que no fim da conta o que está acontecendo. A gente está vendo um segundo semestre aí, com eleições batendo a porta, que é mais complicado essa ainda, tensão né?
toda chegando agora nesse segundo semestre. Ou seja, a antecipação do calendário eleitoral para o segundo semestre do ano de 2025. E no meio disso tudo, Simone, quer dizer, tem aqueles projetos que são importantes, que trata do imposto de renda, da isenção para quem ganha até R$5.000. Esse projeto, você já sabe, já falei, é muito provável que ele seja aprovado, porque o Centrão apoia esta matéria. O governo também está tentando modificar o sistema elétrico brasileiro. Tem um projeto também, é importante, uma medida provisória que vai ser encaminhada para o Congresso Nacional, mas o fato é que no ambiente dessa natureza, a tendência é que, de fato, você tenha alguns gargalos e haja grande prejuízo para o avanço dessas pautas lá no Congresso Nacional. E o ambiente está tão complicado, Simone, que basta a gente ver o que aconteceu no dia de ontem, por exemplo, quando o deputado do PL, Antônio Carlos Rodrigues, que é um deputado respeitado, com vários mandatos, por exemplo, integra o Partido Liberal, ele saiu em defesa de Alexandre de Moraes e contra as medidas que foram adotadas pelo presidente norte-americano Donald Trump contra os produtos brasileiros. Automaticamente ele foi expulso do partido. Então, esse é o clima, esse é o ambiente bélico que vai, na verdade, vigorar, que vai contaminar o ambiente na Câmara, ao menos, pelo menos isso é esperado, nesse início dos trabalhos, reinício dos trabalhos do segundo semestre. Há uma pressão para que se coloque em votação, que o presidente do Senado, melhor, convoque uma sessão do Congresso Nacional para analisar vetos, possivelmente, já está dado como certo, já adiantei aqui para você, né, a questão do licenciamento ambiental. O presidente Lula vai vetar vários pontos. Ele já tem nas suas mãos, Simone, pelo menos 3 pareceres. O parecer do setor produtivo, ou seja, dos ministérios que tratam dessa questão dos investimentos, que são o Ministério dos Transportes, Ministério de Minas e Energia, já enviaram um parecer a respeito da lei que foi aprovada, com bem poucas alterações. O Ministério do Meio Ambiente propõe que seja vetado por completo a matéria e outras áreas do governo sugerem que haja alguns vetos pontuais. Eu já trouxe aqui a informação para você e isso deve ser confirmado. Um adendo, e o setor produtivo, né, com aqueles 90 entidades pedindo a integralidade. Isso, exatamente. E aí o setor produtivo querendo proteger o projeto, exatamente. Isso. O que vai acontecer? Já disse isso para você. O presidente vai vetar pontos do projeto, mas são pontos sensíveis que vão tornar a lei inócua. Então, se você vetar um artigo, você, de alguma maneira, torna inócuo os seus dispositivos que vêm logo a seguir. Então, você teria que encontrar uma outra maneira. Qual seria essa outra maneira? Imediatamente, o presidente vai editar uma medida provisória para tapar esses buracos na lei que ficaram. E aí, essa medida provisória tem 120 dias para tramitar no Congresso, tem que passar novamente por uma análise, exige nova negociação. Ela passa a valer como forma de lei, ou seja, substitui aquela lei que acabou sendo vetada. Por quê? Porque o dispositivo da medida provisória é que vai valer sobre aquele dispositivo que terá sido vetado. Então, terão 120 dias para se voltar a aprofundar a discussão. Além disso, há uma tendência, eu te diria uma certeza, que vai haver recurso junto ao Supremo Tribunal Federal em relação a esta lei especificamente. Já foi até adiantado pelo senador Fabiano Contarato, que é, inclusive, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Eu me lembro que no mesmo dia que a matéria estava sendo discutida, não houve tentativa de obstrução da matéria, mas houve sim o aviso de que haveria o recurso, tanto de entidades políticas, como, por exemplo, partidos políticos, quanto de entidades ambientalistas que já garantiram que vão recorrer ao segundo semestre. É um segundo semestre bastante cheio, viu, Simone? Tem muitas matérias, sobretudo as matérias fiscais, que são importantes. O governo teve um bom anúncio, uma boa notícia agora há pouco, que foi o aumento da arrecadação, que permitiu que ele descontingenciasse. A notícia também já foi dada, mas a gente contextualiza ela, 20 bilhões de reais. Por que isso é importante? Porque garante investimentos e liberação de emendas. E a gente sabe que muitas vezes o Congresso funciona movido por aditivos, que são exatamente as emendas dos parlamentares. Tudo legítimo, tudo dentro do orçamento, tudo fiscalizado, né? Dinheiro que vai para investimento e sempre restabelece uma relação mais profícua do Executivo com o Parlamento. Se é positivo, se isso deveria ou não acontecer, bom, aí não somos nós que julgamos. A gente só traz a notícia aqui, né? A notícia e contextualiza. Contextualiza. Seguindo, Leandro, o Supremo Tribunal Federal retomou, então, as atividades, não é? Voltaram os trabalhos, as atividades judiciais neste segundo semestre. Um dos momentos mais esperados foi, então, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que o ministro ele sofreu a sanção aí dos Estados Unidos com a lei Magnitsky, né? É um pouco difícil, mas vamos lá, é russo, né? Podia ser só Serguei, né? Serguei, inclusive, que é o nome, né? O nome do advogado russo, Serguei
E é Sérgio. Sérgio, né? Exatamente. Mas vamos lá, então. O que o ministro Alexandre de Moraes, ele falou nesse primeiro dia de volta do trabalho do Judiciário? Simone, a sessão ela foi aberta, todo mundo estava prestando muita atenção, porque o ministro ele foi alvo de sanções do presidente norte-americano em razão das decisões que ele tem tomado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, já foi submetida essa lei Magnitsky, né? Isso tem impactos que ainda estão se discutindo, quer dizer, se ele vai de fato acessar ou não as contas bancárias, se vai poder ter acesso a cartões de crédito ou não, isso tudo ainda está em discussão. O fato é que eu procurei conversar hoje com analistas internacionais, vários deles, inclusive para tentar entender se de fato haveria o aumento dessa escalada e se há disponibilidade ou pelo menos disposição do governo norte-americano de aumentar essa escalada sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal e a percepção das pessoas que lá vivem nos Estados Unidos, Simone, é de que isso de fato deve acontecer na medida em que as mensagens que foram emitidas hoje na abertura da sessão do Supremo, elas foram muito fortes. Começando aí pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, né, Simone, ele foi muito claro, ele fez todo um apanhado histórico a respeito dos diversos golpes sofridos pela democracia brasileira desde a instalação da República, né? Então, a gente já começou lá com Floriano Peixoto, que era vice-presidente da República, logo após a sua declaração. E aí a coisa veio seguindo, por exemplo, as tentativas de calar o Supremo Tribunal Federal, passando então pelo governo Vargas, Café Filho, indo pelos governos militares da ditadura militar mais recente. Quer dizer, ele fez um aprofundamento a respeito dessa discussão e deixou muito claro que o Supremo Tribunal Federal, em momento algum, vai recuar. Aí veio então o ministro do Supremo. Antes disso, o decano, o Gilmar Mendes, também fez uma declaração em favor do ministro Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, se posicionando ao lado dele, em defesa do ministro, e aí Alexandre de Moraes usou a palavra por 30 minutos, Simone, e aí nesses 30 minutos ele foi muito duro, disse inclusive que não vai haver, em hipótese nenhuma, ele vai deixar que aquelas sanções que foram aplicadas sobre a sua pessoa e seus familiares vão fazer com que ele recue em relação ao tratamento que ele está dando sobre essa questão do julgamento de quem foi acusado nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, deixa muito claro que o Supremo não vai voltar atrás. Então, diante dessa situação aí, o que a gente pode esperar, o que eu cruzo informações que vêm de lá dos Estados Unidos, com informações de analistas bem experientes daqui, e mais as mensagens duras que vieram do Supremo Tribunal Federal, o que a gente pode esperar aí é um recrudescimento da tensão envolvendo o governo norte-americano e os ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles, não todos, né? Luiz Fux não, o Nunes Marques também não e o André Mendonça também não, né? Vamos ouvir então um trecho aí do que o ministro Alexandre de Moraes ele falou nessa abertura. Um dos brasileiros investigado e foragido, recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Ameaças diretas. Ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência jurisdicional, concedida diretamente pela Constituição Federal, em uma tentativa patética de tentar afastar seus ministros do cumprimento de sua missão institucional e favorecer réus em ações penais. Leandro. Simone, lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele cumpre o último mês do seu mandato à frente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, na presidência do Supremo, ele será substituído, então, no biênio 25-27 por Edson Fachin e nos biênios 27 e 29, quem assumirá a presidência do Supremo?
Alexandre de Moraes. Portanto, se, na hipótese de a oposição vencer as eleições em 26, quem será o presidente do Supremo nesse período vai ser Alexandre de Moraes e o presidente do Executivo seria alguém ligado ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, o futuro, na verdade, só Deus pertence, independentemente, mas né, se a gente fizer uma projeção, os já está feito aqui. Os poderes têm que trabalhar, né, exatamente, Leandro, com indas e vindas. Mas não é o que tem acontecido, né, Simone? Que a gente tem visto, por exemplo, são de fato agressões bem significativas e um recrudescimento que a gente nunca viu, ou se viu pelo menos, não foi assim tão aprofundado quanto a gente está vendo agora nesse momento. O ministro Barroso, quando fez o apanhado histórico a respeito das agressões do Supremo, ele mostrou claramente que houve várias tentativas de interferência junto ao Supremo Tribunal Federal. Todas elas fracassaram, se não naquele momento, com o tempo ali na frente. Seguindo, vamos mudar de assunto, a gente vai agora para... Vamos falar da COP30, que vai começar agora em novembro, né, em Belém do Pará. Em meio, então, a essa polêmica sobre a falta de locais, né, e alto preço aí das hospedagens lá em Belém, durante a COP30, né, o presidente da Conferência da ONU sobre o Clima, o embaixador André Correia do Lago, garantiu, então, que o evento será realizado mesmo em Belém, porque antes da gente chamar a sonora dele, tinha essa questão dos outros países que vão vir para cá, para o Brasil, estavam querendo que mudasse, né, o local da conferência por conta de preços, abre aspas, abusivos, segundo eles, né, Leandro? É que não tem plano B, foi exatamente isso que ele disse, né, Simone? Agora, você que nos acompanha sabe que logo depois da Conferência de Baku, quando o presidente Lula anunciou ou ofereceu o Brasil para ser sede da COP na Amazônia, 1 ou 2 meses depois eu vim aqui e disse que havia uma grande preocupação em relação à acomodação dos estrangeiros na cidade de Belém do Pará. Não havia estrutura para isso, os preços já começaram a disparar, havia muita preocupação. O ministro André do Lago nem havia sido indicado, viu, Simone, para o cargo, e a gente já estava anunciando o que vinha acontecendo aqui. Então, para a gente aqui, para quem nos acompanha, não é nenhuma surpresa o que está acontecendo. Então, vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o embaixador André Correia do Lago. A organização da conferência, na qual se manifestaram os representantes dos países. Então, o que os representantes dos países disseram é que, eu acho que está sendo atribuído a mim, mas eu estou deixando muito claro que eu estou comentando o que os países comentaram na reunião, e o que eles comentaram é uma preocupação muito grande por causa dos preços para a hospedagem em Belém, e que esses preços estão muitíssimo acima de qualquer aumento em qualquer outra COP de que se tenha conhecimento. Isso é o que manifestaram os países que participaram na reunião. 3 grupos regionais, de fato, solicitaram se não podia tirar a COP de Belém. E, Leandro, o governo do Pará afirmou, então, que vem adotando uma série de soluções para ampliar a oferta, né, de hospedagem em Belém e na região metropolitana durante, então, a COP30. Além, então, da rede hoteleira já existente, né, estão em construção novos hotéis, como a Vila COP, que vai contar com 405 leitos para delegados e líderes. A União contratou navios para hospedagem flutuante. Escolas da rede estadual também estão sendo adaptadas no padrão hostel para receber, então, os visitantes. Também foram estimulados o aluguel de temporada e parcerias com plataformas digitais para ampliar a disponibilidade de leitos. Mas o que fica é isso, né, Leandro? Os outros países já estão chiando aí por conta dos preços mais caros que na última, segundo eles, né, do que na última conferência do clima que ocorreu. A alocação de navio também não é nenhuma novidade. Já foi feito, inclusive, em outros lugares, mas o mercado não se regula, né? A gente está falando das hospedagens. Não tem como o governo colocar, né, um carimbo dizendo que tem que deixar, mas tem que ter pelo menos um bom senso aí para hospedar, porque são muitas as delegações. Talvez tivesse... Professores, pesquisadores, cientistas... Talvez tivesse ter sido bom senso na hora de anunciar qual seria a sede da COP lá, né, Simone? Entender, de fato. É uma ideia maravilhosa levar a COP para dentro da Amazônia, não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu fico imaginando o governo do Japão, por exemplo, eu sei, alugou um prédio inteiro para colocar a sua delegação. O que pode acontecer diante dessa situação? As delegações desistirem de virem até aqui. Ou seja, ter pouca representatividade. E ninguém quer uma COP esvaziada. Ninguém quer uma COP esvaziada. Já deve ser esvaziada em razão dos Estados Unidos deixarem o assento que eles têm, deveriam ocupar nessa discussão. Então, isso já leva a essa situação difícil. E aí não tem mais como voltar atrás, porque são milhões, são 500
são 500 milhões de reais que foram destinados para obras de infraestrutura, 5 bilhões de reais que também foram realocados ali para estradas, etc., para melhorar a infraestrutura do Estado, da cidade de Belém do Pará e do Estado do Pará para receber essas pessoas, Simone. Então, voltar atrás agora seria uma grande vergonha, né? E hotéis, como a gente falou, novos hotéis estão sendo construídos, a Vila Copa, a gente sabe que escolas estão sendo adaptadas. Vai dar certo, né, Leandro? A maioria das delegações, inclusive, está alugando casas inteiras para ver se consegue colocar as suas... Até nós, jornalistas, estamos tendo dificuldade de conseguir espaço para ficar. Fico imaginando a delegação da França desembarcando e alguém dizendo para o presidente Macron, não, o senhor vai ali para a casa da fulaninha ficar tendo uma experiência única na Amazônia. É meio difícil, né? Vamos lá, né? Vamos pensar positivo que vai dar certo. Leandro, muito obrigada pela análise aqui com a gente, né? Conversa sobre política, né? E até já te dedico um excelente fim de semana, porque eu sei que acho que você não vai voltar aqui, a não ser que tenha alguma coisa importante, mas com certeza a gente vai até às 7 horas. Mas já um bom fim de semana para ti, viu? Eu te agradeço para você também e para quem está conosco.